Olá! Hoje quero dar-te a conhecer a história do brasão de Albufeira. Não saias daí e prepara-te para descobrir tudo isto na Oficina da Bandeira. Desculpa lá, já me esquecia. Seja bem-vindo ao Arquivo Histórico. Ok, força, podes continuar. Há cerca de 900 anos atrás, Portugal era muito diferente do que é hoje em dia. Começou por ser apenas um pequeno território no norte do país e Guimarães era a sua capital. A esta região dava-se o nome de Condado Portucalense. Este território era governado por Dom Afonso Henriques, que depois de vencer a sua mãe na Batalha de São Mamede em 1128, sonhava com a expansão do seu território em direção a sul e criar o seu próprio reino. Em 1139, após vencer 5 reis mouros na famosa Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques é aclamado rei, nascendo assim o Reino de Portugal. No entanto, o reconhecimento internacional chegou apenas em 1179, através da Bula Manifestis Probatum, em que o Papa Alexandre III reconhecia Dom Afonso Henriques como rei e Portugal como um reino independente. Anos antes, com o início das Cruzadas em 1096, começam a surgir no campo de batalha várias bandeiras, cada uma com as suas cores, símbolos e brasões. O exército era não só composto pelas tropas do rei, mas também pelos soldados que cada nobre trazia para a batalha. De modo a distinguir os guerreiros inimigos dos aliados, cada nobre criava a sua própria bandeira, adicionando as cores e símbolos que representassem a sua família. Voltemos agora ao nosso primeiro rei. Sabias que Dom Afonso Henriques foi o monarca que mais tempo governou? Desde a vitória na Batalha de São Mamede em 1128 até à sua morte em 1185, Dom Afonso Henriques liderou os destinos de Portugal durante 57 anos e, por isso, o seu brasão foi a nossa primeira bandeira. Com o tempo, a bandeira de Portugal foi sofrendo alterações, até chegar à que conhecemos hoje, adotada com a implantação da República a 5 de outubro de 1910. A então Vila de Albufeira, por esta altura tinha o nome árabe de Albuera, que significava Castelo do Mar. Albufeira só foi definitivamente conquistada aos mouros no ano de 1249, no reinado de Dom Afonso III. Para conquistar Albufeira, o rei teve de pedir auxílio aos seus aliados, os senhores da nobreza e às ordens militares. Depois da conquista, Albufeira foi doada, em 1250, à Ordem Militar de São Bento de Avis, como agradecimento pela ajuda prestada. Acredita-se que a primeira bandeira de Albufeira foi a de Ordem de Avis. Esta ordem militar e religiosa era composta por cavaleiros, que dedicavam as suas vidas à religião e à luta armada contra os mouros. Os seus membros eram obrigados a 3 votos: pobreza, castidade e obediência. O voto da pobreza proibia qualquer freio de fazer testamento, sob pena de perder o cavalo e as armas. A infração do voto de castidade era severamente punida. Os culpados perdiam os seus cargos e eram enviados para um convento da ordem ou para uma abadia de Cister, onde ficariam condenados a pão seco e água e, em alguns casos, encarcerados. A violação do terceiro voto, o da obediência, era considerada como conspiração e, como tal, seria julgada. Na antiga casa da Câmara Municipal, atualmente o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, encontra sobre a porta de entrada a Pedra de Armas dos Azevedos. Nela, vemos representado a Cruz de Avis e um bufo, animal da família das corujas, símbolos da família do Alcaide-Mor de Albufeira, responsáveis pelo governo da vila em 1570. Avançando no tempo... Desculpa lá, novamente. Esta parte, se calhar avançávamos um bocadinho para a frente. Deixem-me ver. Aqui está bom. Força. Vá, força. Em 1675, descobrimos a primeira imagem do brasão de Albufeira no livro de Francisco Coelho, Tesouro de Nobreza. No entanto, desconhece-se ainda a razão pela qual a Albufeira seria representada por este animal bovino. Acredita-se, porém, que mesmo estando junto à costa, onde havia muita abundância de produtos relacionados com o mar, também existiria uma forte exploração agrícola e pastorícia, e este animal simbolizava precisamente o trabalho no campo.
Saltando até 1933, é publicado pelo Estado Novo um novo Código Administrativo, o qual referia a importância dos concelhos terem símbolos como bandeiras, brasões e selos, onde estivesse representada a história e a identidade local. Após um estudo histórico que ficou à responsabilidade da Comissão de Heráldica da Associação de Arqueólogos Portugueses, em 1937 nasceu o atual brasão de Albufeira, que vemos representado nesta imagem. No topo temos o rei cristão Dom Afonso III, responsável pela conquista de Albufeira. Do outro, aparece-nos Musa ibn Mohammed, emir do reino do Algarve. Entre os dois surge uma águia negra, símbolo da firmeza e honestidade. Por baixo, apresenta-se um castelo vermelho, representando a vida, a força, as vitórias e a guerra. O dourado exprime a nobreza, a fidelidade, o ouro e o poder. Na zona inferior encontramos o mar representado pela ondulação prata e verde, simbolizando a esperança e a fé. Por fim, o fundo prateado do brasão personifica a humildade e a riqueza. E agora? Que me dizes a fazermos um jogo? Vou colocar 2 brasões de Albufeira e dar-te 5 segundos para descobrir as diferenças. Preparado? Aqui vai! Então, descobriste as diferenças? É verdade, o brasão esquerdo representa a vila de Albufeira e é composto por 4 torres, enquanto o outro representa o brasão da cidade, contendo 5 torres. Este é o brasão oficial desde a elevação de Albufeira à cidade no dia 23 de agosto de 1986. Esperamos que tenhas gostado e aprendido um pouco mais sobre a história da nossa cidade. E como sempre, não te esqueças, a história és tu que a fazes.